Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu like aí. Isso, juntos, vamos levar o Evangelho um pouco mais longe. O Evangelho de Mateus, o capítulo 17, o versículo de número 14, olha o que diz a palavra do Senhor. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Eu vou refrisar esse versículo aqui. Olha o que diz a Bíblia. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia de meu filho. Irmão, é um pai desesperado aqui. De verdade, ele está desesperado porque o filho dele sofreu alguns ataques e algumas horas ele caía fogo, aí a outra hora caía na água e estava difícil para a vida daquele homem, estava difícil para aquela família. E o pai, vendo a situação do filho, ele está desesperado atrás de um milagre. E o interessante é que ele levou até os discípulos já. Ele levou até os discípulos não conseguiram trazer a saúde para aquele homem, não conseguiu trazer o resultado que aquele homem precisava. Os discípulos até orou, os discípulos até tentou expulsar, mas não deu certo. Logo, versos abaixo, os discípulos vai chegar para Jesus e vai perguntar para Jesus: Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito maligno da vida daquele rapaz? E Jesus vai dizer a eles, versículo número 20, e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração e pelo jejum. Olha o que Jesus está ensinando os discípulos. O Senhor Jesus está ensinando os discípulos que é necessário orar. O pai está desesperado e está procurando alguém que interceda, que ora, que invoque o nome do Senhor pela vida daquele rapaz, porque o pai parece que não tem tanta intimidade assim com Deus. Então, os discípulos que eram mais próximos de Jesus, que teriam uma grande intimidade, não conseguem expulsar o demônio da vida do moço. E o pai não desistiu. Aí eu faço uma pergunta para você: por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em desistir dessa jornada sua? Porque não deu certo na primeira vez. O pai tentou com os discípulos, mas ele correu atrás de quem poderia resolver o problema. Já que os discípulos não conseguiu, eu vou atrás de Jesus. E ele foi atrás de Jesus. Isso é fé, irmão. Isso é fé, não é a fé natural, porque a fé natural é aquela fé que todos têm, é o pensamento positivo, não é assim? O pensamento positivo pode até ajudar em alguns momentos para levantar o autoestima, para você ver um pouco lá na frente, para ajudar você num trabalho, alguma coisa semelhante, mas ele não envolve o mundo espiritual, porque quem tem a fé natural, ele é movido por vista, ele é movido por aquilo que ele vê. Se logo o que ele pensou positivo não deu certo, daqui a pouco ele está desistindo novamente. Mas o pai não está com a fé positiva, ou seja, não está com a fé natural, mas ele está com a fé sobrenatural. É uma fé que tem base bíblica, é uma fé que é ancorada na palavra do Senhor, que não se limita apenas nesse mundo físico, mas que ultrapassa ele. E o pai está correndo até Jesus e está dizendo: Jesus, eu estou correndo até o Senhor porque o Senhor é a única solução, o Senhor é o único que pode resolver meu problema agora. Ele se prostrou e contou para Jesus a dificuldade que ele estava tendo. Ele disse: tem misericórdia de mim, porque o meu filho tem sofrido ataques, e quando ele sofre esses ataques, ele acaba caindo no fogo, ou então cai na água, e eu não suporto ver ele mais assim. Jesus imediatamente pôs a mão sobre o jovem e ministrou a cura.
expulsou aquele demônio, o demônio saiu, o jovem ficou livre, ficou liberto, o pai ficou feliz. Os discípulos se aproximou e disse: Jesus, qual é o problema que nós estamos enfrentando, que nós não conseguimos expulsar o demônio? Não conseguimos. E Jesus está dizendo: a sua pouca fé. Versículo de número 20. A sua pouca fé. Porque quem está com pouca fé, ora pouco. E muitas vezes você tem orado pouco, é porque está faltando fé, e você fala: nossa, minha oração parece que não sobe, não passa desse teto, parece que o céu está de bronze para mim. Irmão, temos que intensificar na oração, temos que intensificar no jejum. Jesus está dizendo: é preciso orar mais, porque quem ora mais tem mais fé, meu irmão, tem mais intimidade com Deus. Por que é que precisa ter fé para orar? Porque nós não vemos Deus. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, é só com os olhos espirituais podemos sentir Ele. É como se fosse o vento ninguém vê, mas por onde Ele passa, sentimos. E Deus é da mesma forma, e parece que nós estamos de joelho, conversando, e parece que nós estamos sozinhos, mas não, você precisa ter fé, acreditar. Quanto mais você orar, quanto mais você conversar com Deus, mais intimidade você vai ter com o mundo espiritual. E Jesus está ensinando os discípulos: você precisa desconectar desse mundo físico e conectar com o mundo espiritual. Quando eu faço um jejum, eu estou me desconectando do mundo físico. Por quê? Porque eu estou sacrificando a minha carne, intensificando o meu espírito, e o espírito é que me conecta a Deus. E Jesus está dizendo: tem coisa que não se resolve com fé natural, tem coisa que se resolve com a fé sobrenatural. Lembra do jovem que chegou para Jesus? O que eu posso fazer para ser salvo? A pergunta está errada. Não é fazer, é crer. Em quem eu posso crer para adquirir a salvação, para herdar o reino dos céus? Não precisamos fazer nada, oferecer, dar nada para ser salvo, porque para ser salvo já foi feito. Já foi feito lá na cruz do Calvário. Jesus abriu os braços na cruz. O que precisamos é crer no Senhor Jesus. É uma fé sobrenatural, é acreditar no Senhor Jesus. Se torna necessário sermos dessa forma, pessoas que acreditam, pessoas que buscam a Deus, corpo, alma e espírito, em verdade, como Jesus disse àquela mulher: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Precisamos crer no Senhor Jesus. Se o jovem perguntasse a Cristo dessa forma: em quem eu preciso crer? Ele diria: você precisa crer no Senhor Jesus. Creia em mim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ora, ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Para herdar o reino dos céus eu preciso crer. Logo, quando eu creio, eu obedeço. Eu preciso obedecer. Existe essa regrinha: crer, mas também obedecer. Às vezes nós não estamos até crendo, mas não estamos obedecendo. E às vezes nós estamos querendo obedecer, mas não estamos crendo. O jovem não creu no Senhor Jesus. Por isso não foi e não vendeu todos os seus bens, não repartiu aos pobres, e por isso não seguiu a Cristo. Olha quantos erros o moço cometeu. Mas esse pai, quando os discípulos não pôde solucionar, ele correu até Jesus, se prostrou e disse: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Jesus teve misericórdia dele. Jesus salvou o menino, curando ele. Jesus entregou ao Pai, e o Pai agradeceu. O Pai agradeceu. Ficou muito grato por aquele milagre. Precisamos ter esse tipo de fé. Precisamos ter a fé sobrenatural. Amém? Deixa eu orar pela tua vida nesse instante. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu vou orar por você. Pai, eu falei de um moço que está desesperado por causa do seu filho. Espírito Santo, e tem gente que está me ouvindo agora, está me assistindo nesse momento, está dizendo: Deus, eu estou quase entrando em desespero por causa de uma situação que estou vivendo. Mas o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus que respondeu a prece daquele pai. E o Senhor pode responder a prece desse homem e dessa mulher. Por isso vai agora de encontro com a necessidade dele. Dê vitória, Deus. Repreenda todos os dados inflamados do maligno e traga uma grande solução para a vida dele. Oh, em o nome de Jesus.
é o que eu lhe peço, e assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe. Eu aguardo você no próximo vídeo com a palavra de sabedoria para você, um conselho para toda a vida. Deus abençoe e até lá.